Capítulo 12. A perspectiva de uma carreira tranquila que aquela primeira calma apresentação a Thornfield Hall parecia me prometer, não se desmentiu depois que já conhecia melhor a casa e seus moradores. A senhora Fairfax revelou ser quem parecia, uma mulher de temperamento sereno e natureza gentil, de boa educação e inteligência mediana. Minha aluna era uma criança cheia de vida que havia sido mimada e por isso às vezes se mostrava rebelde. Mas como foi posta inteiramente aos meus cuidados e como nenhuma interferência irrefletida viesse comprometer meus planos para a sua educação, ela logo esqueceu seus pequenos caprichos e se tornou uma menina obediente e fácil de ensinar. Não tinha grandes talentos, nem traços marcantes de personalidade, nenhum desenvolvimento peculiar de sentimento ou gosto que a elevasse 1 centímetro acima do nível habitual da infância, mas tampouco tinha qualquer deficiência ou vício que a deixasse abaixo disso. Fazia um progresso razoável, nutria por mim um afeto intenso, embora talvez não muito profundo, e graças à sua simplicidade, à sua alegre tagarelice infantil e aos seus esforços em agradar, inspirava-me, por sua vez, uma afeição suficiente para que as duas nos sentíssemos contentes, uma na companhia da outra. Isso, a propósito, seria chamado de frieza pelas pessoas que acreditam em doutrinas solenes acerca da natureza angélica das crianças e do dever daqueles encarregados da sua educação, em nutrir por elas uma devoção idolatra. Mas não estou escrevendo para deleitar o egoísmo dos pais, fazer eco à hipocrisia ou alimentar falsidades. Estou somente dizendo a verdade. Sentia uma conscienciosa preocupação com o bem-estar e o progresso de Adele, e um sereno apreço por seu pequenino ser. Do mesmo modo, nutria pela senhora Fairfax gratidão por sua gentileza e prazer em sua companhia, proporcionais ao tranquilo carinho que demonstrava por mim e à moderação de sua mente e caráter. Quem quiser pode me culpar, mas acrescento que vez por outra, quando caminhava sozinha pela propriedade, em que ia até os portões e olhava através deles para a estrada, ou em que, enquanto Adele brincava com sua aia e a senhora Fairfax preparava geleias na despensa, eu subia as 3 escadas, abria o alçapão do sótão e, chegando às ameias, olhava em direção dos sossegados campos e colinas e mais além, para a difusa linha do horizonte. Nessa ocasião, eu desejava ter uma visão que pudesse ultrapassar esses limites, que pudesse chegar ao mundo movimentado, às cidades, às regiões cheias de vida sobre as quais eu ouvira falar, mas nunca a vira. Nesses momentos, desejava mais experiência prática do que a que possuía, mais convívio com o meu semelhante, mais contato com gente variada do que o que estava em meu alcance. Valorizava o que havia de bom na senhora Fairfax, o que havia de bom em Adele, mas acreditava na existência de formas de bondade distintas e mais vívidas, e desejava ter diante dos olhos isso em que acreditava.
Quem pode me culpar? Muitos, sem dúvida, haveriam de me chamar de insatisfeita. Eu não podia evitar. A inquietude estava em minha natureza e, às vezes, me agitava a ponto de me causar sofrimento. Então, meu único alívio era caminhar pelo corredor do terceiro andar de um lado a outro, protegida pelo silêncio e pela solidão, e deixar que minha mente escapasse para as visões resplandecentes que nela surgiam. E era de fato muitas e luminosas, permitir que meu coração se elevasse com o movimento exultante que, se o perturbava também, o enchia de vida. Abrir meu ouvido interno, sobretudo a uma história que nunca terminava, uma história que minha imaginação criava e narrava continuamente, estimulada por todos os incidentes, por toda a vida, o ardor e os sentimentos que eu desejava e não tinha em minha existência real. Disse em vão que os seres humanos deviam se contentar com a tranquilidade, necessitam ação e a provocam, se não conseguem encontrá-la. Milhões estão condenados a um destino mais pacato do que o meu, e milhões se revoltam em silêncio contra ele. Ninguém sabe quantas rebeliões, para além das rebeliões políticas, fermentam nas massas de vida que as pessoas enterram. Das mulheres se esperam que sejam muito calmas de modo geral, mas as mulheres sentem como os homens, necessitam exercício para suas faculdades e espaço para seus esforços, assim como seus irmãos. Sofrem com uma restrição rígida demais, com uma estagnação absoluta demais, exatamente como sofreriam os homens, e é uma estreiteza de visão por parte de seus companheiros mais privilegiados dizer que elas deviam se confinar a preparar pudim e tricotar meias, a tocar piano e bordar bolsas. É insensato condená-las ou rir delas se buscam fazer mais ou aprender mais do que o costume determinou necessário ao seu sexo. Quando estava sozinha nessas ocasiões, não era infrequente ouvir a risada de Grace Poole, a mesma gargalhada, o mesmo baixo e lento ha, 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 que na primeira vez que ouvi me arrepiara. Também ouvia seus excêntricos murmúrios, mais estranhos do que sua risada. Em certos dias ela ficava em silêncio, mas em outros eu nem saberia relatar quais eram os sons que fazia. Às vezes eu a via, ela saía de seu quarto com uma bacia, um prato ou uma bandeja na mão, descia para a cozinha e logo voltava, em geral trazendo: "Ah, leitor romântico, desculpe-me por dizer a verdade nua e crua, uma caneca de cerveja preta." Seu surgimento sempre funcionava como um balde de água fria sob a curiosidade despertada por suas esquisitices orais. Séria, de traços duros, não havia nela nada em que o interesse pudesse se sustentar. Fiz algumas tentativas de conversar com ela, que, no entanto, parecia uma pessoa de poucas palavras. Uma resposta monossilábica em geral arrematava qualquer esforço nessa direção. Os outros moradores da mansão, a saber, John e sua esposa Lia, a criada que cuidava da casa, e Sophie, a ama francesa, eram gente decente,
mas sem maiores atrativos. Com Sophie eu costumava falar em francês e às vezes lhe fazia perguntas sobre seu país de origem, mas ela não era o tipo que fazia descrições ou narrativas e, em geral, dava respostas tão insípidas e confusas que mais pareciam desencorajar perguntas do que estimulá-las. Outubro, novembro e dezembro passaram. Certa tarde de janeiro, a senhora Fairfax pedira um dia de folga para Adele, que estava resfriada, e como Adele secundasse o pedido com um ardor que me recordou como eram preciosos os dias de folga em minha própria infância, concordei, achando que fazia bem em me mostrar flexível nessa questão. Era um dia bonito e tranquilo, embora muito frio. Cansei-me de ficar sentada na biblioteca durante toda aquela longa manhã. A senhora Fairfax acabara de escrever uma carta e precisava ser levada ao correio, de modo que vesti meu gorro, meu casaco e me ofereci para levar a Rei. A distância de 3 quilômetros seria uma agradável caminhada para uma tarde de inverno. Certifiquei-me de que Adele estava confortável em sua cadeirinha junto à lareira na sala de estar da senhora Fairfax e lhe dei sua mais bonita boneca, que eu normalmente guardava embrulhada em papel laminado numa gaveta, e um livro de histórias para que se divertisse um pouco, respondendo ao seu: "Volte logo, minha querida amiga, minha cara senhorita Janet." Com um beijo saí. O chão estava firme, o ar estava parado e a estrada solitária. Caminhei depressa até me sentir aquecida e depois passei a caminhar devagar para apreciar e analisar os variados prazeres que aquele momento e aquela situação me ofereciam. Eram 3 horas, o relógio da igreja soou quando eu passava junto ao campanário. O encanto daquele momento estava na luz que declinava no sol poente de raios pálidos. Eu me encontrava a 1,5 quilômetro de Thornfield, num caminho notório pelas rosas selvagens no verão e pelas nozes e amoras no outono. Ainda agora havia algumas preciosidades cor de coral nos espinheiros, mas seu principal atrativo no inverno estava em sua completa solidão e na calma de suas árvores nuas. Se passasse um sopro de vento, ali não fazia ruído algum, pois não havia um avezinho ou outro arbusto qualquer em que pudesse se meter, e os espinheiros e aveleiras nuas estavam tão imóveis quanto as pedras brancas e gastas que calçavam o meio da estrada. Amplos e extensos, dos 2 lados, somente os campos, onde agora não havia gado pastando, os passarinhos marrons que se agitavam de quando em quando na sebe, pareciam dispersar folhas secas que tinham se esquecido de cair. Esse trajeto subia pela encosta da colina até chegar a Rei. Na metade dele, sentei-me numa escadinha sobre a cerca que dava para um campo, aconchegando-me em minha capa e abrindo as mãos no regalo. Eu não sentia o frio ainda que fosse intenso, como atestava a camada de gelo cobrindo o caminho sobre o qual um riachinho agora congelado transbordara após um rápido degelo dias antes.
De onde estava, eu podia ver Thornerfield. Lá embaixo, a casa cinza, com suas ameias, era o que havia de mais notável no vale. Seus bosques e escuros viveiros de gralhas erguiam-se a oeste. Demorei-me ali até que o sol declinou por entre as árvores, afundando vermelho e límpido atrás delas. Sob o topo da colina, atrás de mim, nascia a lua, ainda pálida como uma nuvem, mas brilhando de quando em quando. Luzia sobre Rei, que, meio perdida entre as árvores, lançava ao ar a fumaça azul de suas poucas chaminés. Ainda estava a mais de 1 quilômetro de distância, mas, no silêncio absoluto, eu podia ouvir nitidamente seus rumores suaves de vida. Meus ouvidos também notavam o correr das águas. Em quais vales e profundezas eu não sabia dizer, mas havia muitas montanhas para além de Rei, e sem dúvida muitos riachos trilhando seus desfiladeiros. Aquele anoitecer calmo traía ao mesmo tempo o ruído suave dos regatos mais próximos e o suspiro dos mais remotos. Um barulho abrupto interrompeu em meio a essas ondulações e murmúrios, a um tempo distante e nítido, um ruído sincopado, um retinir metálico que perturbava o suave sussurro das ondas, como se numa tela o sólido vulto de um penhasco ou o tronco rugoso de seu grande carvalho, pintado em tons fortes e escuros em primeiro plano, obscurecesse à distância áreas das montanhas azuladas, do horizonte ensolarado e das nuvens mescladas, onde as tintas se misturam. Chegava da estrada o ruído, um cavalo a caminho. As curvas ainda o ocultavam, mas estava se aproximando. Eu descia da escadinha nesse momento, mas como o caminho era estreito, fiquei ali sentada para que ele passasse. Nessa época, eu ainda era jovem, e todo tipo de fantasias, belas e horríveis, veio ocupar minha mente. Memórias de histórias da minha meninice estavam ali, em meio a outras bobagens. Agora, ao recordá-las, a juventude lhes conferia um vigor e uma nitidez maiores do que a infância fora capaz. Enquanto o cavalo se aproximava e enquanto eu esperava que surgisse em meio ao crepúsculo, lembrei-me de que uma certa história de Bessie sobre um espírito do norte da Inglaterra chamado Getroche, sob a forma de um cavalo, de uma mula ou de um cachorro grande. Ele assombrava caminhos solitários e às vezes fazia aparições diante de viajantes tardios, de modo como aquele cavalo agora vinha em minha direção. Estava bem perto, mas eu ainda não podia vê-lo. Foi quando, somando-se ao ruído sincopado, ouvi algo se mexendo debaixo da sebe, e perto das aveleiras passou um enorme cachorro, cujo pelo branco e preto o destacava das árvores ao fundo. Era exatamente uma das formas do Getroche de Bessie, uma criatura leonina de pelos compridos e cabeça imensa, mas passou por mim calmamente, sem parar para me fitar com estranhos olhos percrustadores, como eu esperava que fizesse. O cavalo surgiu alto,
levando nas costas um cavaleiro. O homem, o ser humano, rompeu no mesmo momento o encanto. Ninguém jamais montava o Getrost. Estava sempre sozinho, e os duendes, até onde eu sabia, embora pudessem subir na carcaça estúpida dos animais, não conseguiam abrigar-se na forma humana comum. Aquele não era nenhum Getrost, era um viajante tomando um atalho para Milcote. Passou e eu o segui. Alguns passos depois, virei-me, o som de algo escorregando, uma exclamação de "O que diabos faço agora?" e um baque ruidoso chamaram minha atenção. O homem e o cavalo tinham caído, após escorregar na camada de gelo que cobria o caminho. O cachorro voltou correndo. Ao ver o dono em apuros e ao ouvir o cavalo relinchar, latiu até que as montanhas já escuras ecoassem o som, profundo se comparado à sua magnitude. Farejou o grupo caído ao chão e correu até mim. Era tudo o que podia fazer. Não havia outra pessoa ali para ajudar. Obedeci-lhe e fui até o viajante, que agora lutava para desmontar o cavalo. Seus esforços eram tão vigorosos que pensei que não devia estar muito machucado, mas lhe perguntei: "Está ferido, senhor?" Acho que ele estava praguejando, mas não tenho certeza. Dizia de todo modo alguma fórmula que o impediu de me responder diretamente. "Posso ajudar em alguma coisa?" Voltei a perguntar. "É só se afastar", respondeu ele, enquanto se punha primeiro de joelhos e depois de pé. Foi o que fiz. A isso se seguiu um ruidoso tumulto de arquejos e pés batendo com força no chão, acompanhado por latidos que me afastaram alguns metros, mas eu não iria embora antes de ver o desfecho da situação, que foi felizmente positivo. O cavalo se aprumou e o cachorro se calou a um grito de "Quieto, Paile!". Curvando-se, o viajante procurou sentir o pé e a perna, como se quisesse ver se estava bem. Aparentemente, algo incomodava, pois ele parou junto à porteira, da qual eu acabara de descer, e sentou-se ali. Eu estava disposta a ser útil, ou pelo menos solícita, pois me aproximei outra vez. "Se o senhor está machucado ou precisa de ajuda, posso ir chamar alguém em Thornfield Hall ou em Hay." "Obrigada, eu dou conta. Não tenho nenhum osso quebrado, foi só uma torção." E mais uma vez tentou firmar o pé, mas o resultado foi um involuntário ai. Ainda havia um pouco de luz no céu e a lua era um crescente brilhante. Eu podia vê-lo com nitidez. Estava envolto numa capa de montaria com gola de pele e fechos de metal. Os detalhes não eram aparentes, mas conseguia distinguir a altura mediana e o peito consideravelmente amplo. Tinha um rosto severo, com traços duros e fronte carregada. Seus olhos e sobrancelhas, franzidas, pareciam coléricos e frustrados. Já não era jovem, mas ainda não chegara à meia-idade. Devia ter seus 35 anos. Não senti medo dele, só um pouco de timidez. Se ele fosse um jovem bonito e de aparência heróica,
eu não teria ousado ficar-lhe fazendo essas perguntas contra sua vontade e oferecendo uma ajuda que não fora solicitada. Poucas vezes eu vira um jovem bonito e nunca na vida falara com um. Tinha reverência e um respeito teórico pela beleza, pela elegância, pela galanteria e pelo charme. Mas se encontrasse essas qualidades encarnadas numa forma masculina, saberia instintivamente que não tinham nem poderiam ter afinidades com algo em mim, e fugiria como do fogo, do relâmpago ou de qualquer coisa brilhante, mas hostil. Se esse estranho tivesse sorrido e se mostrado bem-humorado quando eu me dirigia a ele, se tivesse recusado minha oferta de ajuda alegremente e com agradecimentos, eu teria seguido meu caminho, sem me inclinar a continuar fazendo perguntas. Mas o senho franzido e a descortesia do viajante me deixaram à vontade. Fiquei parada quando ele fez um gesto para que eu me fosse e anunciei: não posso pensar em deixá-lo tão tarde e num lugar tão solitário, senhor, enquanto não tiver condições de montar seu cavalo. Ele olhou para mim quando eu disse isso. Mal tinha voltado os olhos em minha direção antes. Acho que você é que teria de estar em casa, disse ele. Se por acaso mora por aqui, de onde vem? Moro logo ali adiante e não tenho medo de ficar fora até tarde, quando há luar. Posso ir até Rei com prazer, se o senhor desejar. Na verdade, estava indo colocar uma carta no correio. Mora logo ali adiante? Refere-se àquela casa com ameias, apontando para Thornfield Hall, sob a qual a lua projetava um brilho esbranquiçado que a destacava, nítida e pálida da floresta ao fundo. Está em contraste com o céu a oeste, parecia uma massa de sombra. Sim, senhor. De quem é essa casa? Do senhor Rochester. Conhece o senhor Rochester? Não, nunca estive com ele. Ele não mora ali, então? Não. Você não sabe onde ele está? Não sei. Você não é uma criada, é claro. Então deve ser. Ele parou de falar e passou os olhos pelas minhas roupas, que, como de hábito, eram muito simples, uma capa preta de lã e uma touca preta de pele de castor. Nada disso era elegante o suficiente para a criada pessoal de uma dama. Ele pareceu intrigado, sem conseguir se decidir. Ajudei-o. Sou a educadora. Ah, a educadora, ele repetiu. Diabos me carreguem, esqueci. A educadora. E mais uma vez minha indumentária passou por um escrutínio. Em 2 minutos ele se levantou da porteira, seu rosto expressava dor quando ele tentava se mover. Não posso encarregá-la de buscar auxílio, disse ele, mas pode me ajudar um pouco você mesma, se quiser fazer essa gentileza. Sim, senhor. Tem uma sombrinha que eu posso usar como apoio? Não. Tente pegar a rédea do meu cavalo e trazê-lo até aqui. Não tem medo? Eu teria sentido medo de tocar um cavalo se estivesse sozinha, mas quando ele me disse para fazê-lo, eu me dispus a obedecer. Coloquei o regalo na escadinha da cerca e me aproximei do alto animal. Tentei pegar a rédea, mas ele era uma criatura agitada e não deixou que eu me aproximasse da sua cabeça. Fiz várias tentativas, todas em vão.
Enquanto isso, sentia um medo mortal de suas patas dianteiras. O viajante observou durante algum tempo e por fim riu. Estou vendo, disse ele. A montanha jamais será trazida a Maomé. Então, tudo que você pode fazer é ajudar Maomé a chegar à montanha. Peço-lhe que venha até aqui. Obedeci. Desculpe-me, prosseguiu ele. A necessidade me obriga a valer-me da sua ajuda. Colocou a pesada mão sobre meu ombro e, apoiando-se em mim com algum esforço, foi mancando até o animal. Depois de pegar a rédea, dominou-o e pulou sobre a sela com um esgar de dor devido ao esforço que sobrecarregava em torce. Agora, disse ele, relaxando o lábio inferior que mordia com força. É só apanhar meu chicote, está ali debaixo da sebe. Procurei-o e encontrei. Obrigado, agora não demore a ir postar essa carta em Rei e volte o mais depressa que puder. Um toque de esporas fez o cavalo se sobressaltar e recuar, e em seguida partir. O cachorro o seguiu e os três desapareceram, como a urze que, no descampado, o vento bravo dispersa. Peguei o regalo e segui em frente. O incidente para mim ocorrera e se encerrara. Fora um incidente sem consequências, sem drama, sem qualquer interesse. Contudo, marcou com algo novo uma única hora numa vida monótona. Minha ajuda fora necessária e fora requisitada, e eu a concedera. Estava contente por ter feito algo. Embora fosse um feito trivial e transitório, ainda assim fora algo ativo, e eu estava cansada de uma existência inteiramente passiva. O novo rosto também era um novo quadro acrescentado à galeria da memória e, ao mesmo tempo, diferente dos que havia ali. Primeiro, por ser masculino, segundo, por ser grave, forte e severo. Ainda o tinha diante de mim quando cheguei a Rei, e deixei a carta no correio. Podia vê-lo enquanto caminhava depressa, descendo a colina por todo o trajeto até em casa. Quando cheguei à escadinha na cerca, detive-me por um instante. Olhei ao redor e me pus a escutar, com a ideia de que os cascos do cavalo talvez soassem sobre o caminho outra vez, e que um cavaleiro de capa e um cachorro terra nova, parecido com um guetroche, pudessem surgir outra vez. Só o que vi foi a sebe e um salgueiro podado diante de mim, projetando-se imóvel e muito reto ao encontro do luar. Só ouvi o sopro suave do vento passando entre as árvores que circundavam Thornefield, a 1,5 quilômetros dali. E quando me virei na direção do murmúrio, meus olhos perceberam, ao percorrer a fachada da casa, uma luz a tremeluzir na janela. Lembro-me de que era tarde e apressei o passo. Não gostei de voltar a Thornefield. Passar pelo limiar da porta era regressar à estagnação. Atravessar o vestíbulo silencioso, subir a escada escura em direção ao meu quartinho e então encontrar a tranquila senhora Fairfax e passar a longa noite de inverno com ela, e somente com ela. Era aniquilar por completo a leve excitação despertada pela minha caminhada.
era submeter outra vez os meus sentidos aos grilhões invisíveis de uma existência uniforme e demasiadamente parada. Uma existência cujo privilégios de segurança e conforto eu estava me tornando incapaz de apreciar, que bem me teria feito naquele momento ser lançada em meio à tempestade de uma vida incerta e laboriosa, e aprender pela experiência árdua e amarga a ansiar a calma em meio à qual eu agora me queixava. Sim, do mesmo modo como dar uma longa caminhada faria bem a um homem cansado de estar sentado numa cadeira confortável demais. E tão natural era o desejo do movimento nas minhas circunstâncias, quanto teria sido nas dele. Demorei-me junto ao portão, demorei-me no gramado. Fiquei andando de um lado a outro na calçada. As venezianas da porta de vidro estavam fechadas e eu não podia ver o interior. Tanto os meus olhos quanto meu espírito pareciam repelidos por aquela sombria casa, por aquele eco cinzento cheio de celas escuras, como me pareceu, e atraídos pelo céu que se expandia diante de mim, um mar azul livre de manchas de nuvens. Nele se elevava, em marcha solene, a lua, sua orbe parecendo fitar-nos, conforme se afastava do topo das colinas por trás das quais surgira, e que deixava para trás, aspirando ao zenite, uma escuridão de meia-noite em sua profundeza abismal e em sua distância imensurável. Aquelas estrelas tremeluzentes que lhe seguiam a trajetória faziam meu coração estremecer e minhas veias arderem quando as fitava. Pequenas coisas nos chamam de volta à terra. O relógio soou no vestíbulo, foi suficiente. Dei as costas à lua e às estrelas, abri uma porta lateral e entrei. O vestíbulo não estava escuro, tampouco iluminado pelo lampião de bronze pendurado no alto. Um brilho cálido se espalhava ali e pelos degraus inferiores da escada de carvalho. Esse lume, acobreado, vinha do grande salão de jantar, cujas portas duplas estavam abertas e deixavam ver o fogo agradável na lareira, luzindo no mármore e nos metais, e revelando cortinas púrpuras e mobília polida em seu mais pleno esplendor. Revelava também um grupo de pessoas junto à lareira. Eu mal as vira e mal tomara consciência da alegre mistura de vozes, entre as quais pensei distinguir a de Adele quando a porta se fechou. Segui apressada aos aposentos da senhora Fairfax. A lareira estava acesa ali também, mas não havia velas, e a senhora Fairfax não estava. Em seu lugar, sozinho e sentado empertigado no tapete, a contemplar com um ar grave o fogo, vi um enorme cachorro preto e branco, de pelo longo, exatamente igual ao Guetroche do caminho. Era tão idêntico que me aproximei e disse: Paile, com que o animal se levantou e veio me farejar. Acariciei-o e ele balançou a comprida cauda, mas parecia uma criatura por demais estranha para que eu quisesse estar ali a sós com ele, e eu não sabia de onde surgira.
Toquei a sineta, pois queria uma vela. Queria também uma explicação acerca daquele visitante. Lia entrou. Que cachorro é esse? Veio com o senhor. Com quem? Com o senhor Rochester. Ele acaba de chegar. É mesmo? E a senhora Fairfax está com ele? Sim, e a senhorita Adele. Estão na sala de jantar. E John foi buscar um médico, pois o senhor sofreu um acidente. Seu cavalo caiu e ele torceu o tornozelo. O cavalo caiu no caminho para a Rei? Sim, descendo a encosta, escorregou no gelo. Ah, pode me trazer uma vela, por favor, Lia? Ela trouxe. Entrou acompanhada da senhora Fairfax, que repetiu a notícia, acrescentando que o senhor Carter, o médico, chegara e estava agora com o senhor Rochester. Então saiu às pressas a fim de dar ordens para o chá, e eu subi para trocar de roupa.